É desse jeito. Tá começando mais um Cariocast, o podcast da Igreja Batista Carioca. Seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado, pode chegar mais perto. Queria pedir para você que você compartilhasse esse vídeo, que você desse seu like, ativasse as notificações. Eu sou o Fabiano Killen, esse espetáculo aqui do meu lado, Manuela Killen. Aprecie com moderação. Hoje, com certeza, você vai ser edificado, porque nós temos aqui, quem nós temos aqui? Ela. Exatamente, É a ela. lenda viva do Meyer. A lenda viva do Grajaú. Ela, pastora Jocenita. Boa Tudo noite, bem? um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, me sinto honrada. Nós estamos felizes, obrigada por a senhora ter aceitado o nosso convite, viu, pastora? Uma honra a gente poder conversar um pouquinho com a senhora, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória com Cristo e fazer com que as pessoas também conheçam um pouco do seu ministério, né? Isso. Começa aí, Fabi. Para começar, assim, eu quero saber assim como a gente tem a tendência de achar que a gente é que vai a Cristo, mas é Cristo que vem. No nosso encontro se dá geralmente sempre com Ele nos buscando. Como é que Cristo lhe encontra? Como Onde ele é me que encontrou? Ele te encontrou como? Ele me encontrou bem cedo, eu era bem novinha. 6 anos de idade foi quando Jesus me encontrou. Aí eu me agarrei com ele, nunca mais soltei, nunca mais larguei. Eu morava lá no interior de Campos, uma cidade de Campos, minha família é muito grande. E foram os missionários fazer um trabalho evangelístico e aí encontrou a minha família. E aí fizeram um programa evangelístico, toda a minha família se converteu, né? Quase todos, né? Foram se convertendo aos poucos. Eu fui uma das primeiras. Levantei a minha mãozinha e nunca mais deixei Jesus. Então, ele me encontrou lá no interior de Campos, tratou a minha vida, a minha família e tem me tratado e estado comigo todo esse tempo. E como é que chega na Carioca, assim? Pois é, na Carioca nós 20 anos, né? Isso. 20 anos de Carioca, eu estou na Carioca desde o início. Nós estávamos no Meia, congregando no Meia, depois nós fomos para Carioca. E ali nós... Desde a fundação, desde uma a da... fundação, sou uma Tá das... lá com a... sou a fundadora, uma das fundadoras da uma Carioca. das estrelas da Calçada da Fama. Assim. Pois é. Eu tenho um carinho muito grande pela Carioca, eu me emociono em falar. Nós tivemos uma trajetória, né, de superação, né, de muitas lutas, né, mas também de muitas vitórias, né? Amém. Eu comecei na Carioca trabalhando com as crianças, né? Porque o primeiro culto da Carioca, eu olhei para todo mundo lá no salão, cantando, maravilha, e as crianças estavam meio soltas lá fora, né? Correndo para lá e para cá. Eu falei, e agora? E as nossas crianças? Aí eu lembro que eu sentei com elas assim no chão e comecei ali a fazer um trabalho com crianças, depois fomos crescendo, trabalhamos na pracinha, embaixo das árvores, até a gente conseguir um espaço. E aí nós, agora, graças a Deus, nós temos um Ministério Carioquides excelente. Com certeza. Né? Creio que vocês devem chamar depois a líder, né, do Sim. Carioquides, a Camila. Mas passamos por uma fase bem interessante dentro do Ministério das Crianças. Depois passei a trabalhar com o Ministério de Comunhão e hoje estou com o Ministério Celebrando a Recuperação. E como é que vira pastora? Como é que... Virei que pastora. estudar? Como é que foi esse chamado, Como é que é o né? chamado? Na é que o pessoal diz verdade- que você tem que ter chamado, preparo e chamado, Vocação. vocação e preparo, né? Que são... Na verdade, a primeira faculdade que eu fiz foi de educação religiosa, né? Uhum. Terminei lá em 82, um ano que eu me casei, né? Eu fiz essa faculdade porque eu senti chamado para missões, né? Realizando uma peça teatral, né? Com Tudo dentro do ambiente da Batista. Da do- Batista, com- da com Batista. Batista, né? uma peça de teatro, quando eu dizia, ela rejeitou a chamada, mas eu não rejeitei, eu aceitei a chamada, né? O chamado do Senhor. E ali eu fui me preparar, saí de Campos, onde eu nasci, e vim para o Rio para estudar no IBER, Instituto de Educação Religiosa. Hoje é CIEM. Mudou o nome, né? Mas era IBER na minha época. Então, estudei ali, me preparei, depois fui fazer a faculdade de pedagogia, depois fui fazer a psicologia, mas não fui consagrada ao ministério. Sempre trabalhando no ministério, mas nunca fui consagrada pastora. Me sentia pastora, pastoreava, né? Sempre gostei de aconselhar, sempre gostei de acolher pessoas, mas não era pastora ainda. Há uns 7 anos atrás, eu falei assim, não, eu acho que vale a pena ter o título, assim, valorizar isso, né? Sim. Que eu sinto que fui chamada para isso Vocacionada também, né? mesmo, Vocacionada mesmo. E aí eu pedi ao pastor, falei, pastor, vamos lá, vamos à consagração. Aí fui consagrada pastora. Privilégio. Há quantos anos? 7 anos.
E a senhora falou que a senhora, desde novinha, com 6 anos, né? Que foi o momento em que a senhora sentiu ali mesmo o chamado de Deus. Sim. E aí eu achei interessante, porque a senhora falou que logo ali, quando a igreja deu seus primeiros passos, o seu olhar já foi direto nas crianças. Valorizo isso. A Então, conversão da criança é muito importante. A gente sim. tem que valorizar e alimentar isso, né? Para que ela cresça realmente valorizando a decisão, a escolha que ela fez. Porque até muitos materiais que falam sobre esse trabalho com crianças, eles falam isso, que quando você ganha uma criança, você ganha toda uma vida para Cristo. Não ao passo de quando a gente é adulto, já se passou muito tempo e ela tem uma vida inteira. E a senhora sente que desde que houve esse chamamento de início, logo ali a senhora já começou também a trabalhar com as crianças, logo no seu início ministerial também? Sempre trabalhei com criança. Eu trabalhava com criança também em escola, eu fui diretora de escola. Meu olhar sempre foi assim para as crianças, né? Depois passou para adolescente. Hoje, mais para os adultos, mas abrange as crianças também. Não gosto de deixar as crianças de fora. Sempre eu tenho um olhar de muito carinho e muito respeito pelas crianças na igreja. E a senhora é psicopedagoga também, né, pastora? Sou psicopedagoga também. Mas, e consegue conciliar tudo isso? Porque são um leque hoje muito a gente grande, vai né? afunilando um pouquinho mais. Hoje eu lido mais com tratamento de adultos, até porque hoje eu deixo um pouquinho a minha energia, mas para minhas netas, né? Para os meus netas. Porque criança, ela exige de você. Criança, você se doa totalmente, fisicamente, emocionalmente. Né? Tudo que você pode doar para a criança, você doa. Então, hoje eu sinto algumas limitações físicas, né? Para lidar com as crianças. Mas sempre que tenho oportunidade, sento no chão, brinco, canto, toco violão e por aí. É isso que eu ia falar. A gente pegou esse violonista, link. Né? Viu uma foto sua Eu no arranho. Facebook. Vi a senhora sentada lá no... Acho que era na Quinta da Boa Vista. Era no Horto. Lá na Barra. Isso. Barra. Sentada com o violão, eu falei com ele, Fabi, a pastora toca violão. Foi num passeio de mulheres, um encontro de mulheres que tivemos. Eu arranhava um pouquinho de violão. Deixa eu fazer uma pergunta. Tipo assim, a gente lidou com criança também, com adolescente e tal. Eu lidei durante quase 16 anos com novos convertidos. Né? Daí a gente pensava assim, a pergunta inicial de como você lida com Cristo, de como Cristo te encontra e tal, que era um dos maiores medos que eu tinha quando tinha que lidar com a conversão de uma criança. Se ele só, de fato, ele se arrependeu e mudou de vida, ou ele só aderiu à fé. Né? Que hoje em dia eu acho que isso é um grande... É muito difícil da gente atestar isso. Tem parte da pureza, da inocência. Inocência não, da ingenuidade da criança, daquela criança, não sei se ela muda, porque tem uma quantidade de pessoas que acaba se desviando do evangelho mais velhos e se pegar o pessoal, assim, você vê que boa parte deles volta arrependido de não ter continuado, que ele se perdeu. Mas como é que a senhora vê, assim, consegue identificar quando é só uma adesão à fé ou se é uma conversão de verdade? Assim? A criança, ela não tem não tem condições ainda de identificar o que é pecado, o que não é, mas ela tem a sensibilidade de saber o que é bom, o que é prazeroso, né? O que é acolhedor, o que pode ser importante na vida dela. Por exemplo, quando eu me converti, eu lembro que se cantava aquela música do cantor cristão, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E falava assim, de que você não escolhe ficar com Jesus porque é melhor. E eu fiz essa escolha. E os cânticos antigamente era muito assim mesmo. Eu abri meu coração, Jesus veio habitar, de manso bateu, logo a porta abri ele veio aqui ficar. Toque, 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 alguém me bate a porta, esses cânticos. Então, isso mexia comigo. Então, eu acho que a criança ela é levada pela emoção, né? E o bom de estar com alguém que lhe dê segurança, que lhe dê amor, que lhe protege. Então, por isso que as aulas, as histórias têm que ser mais ou menos nesse contexto. Jesus nos protege, Jesus nos ama. Então, ela vai optar... É nosso amigo, amigo verdadeiro, fiel. E a criança vai buscar isso. Ela encontrando isso, ela vai se agarrar. Né? E depois ela vai tendo noção do que é realmente o que ela pode fazer, o que ela não deve fazer. Mas isso tudo por amor. Ela tem que ser encontrada, ela tem que ser doutrinada pelo amor, pelo verdadeiro evangelho de Cristo, que é o amor, né? Não deixa de ser isso. Eu estava falando, ela começa a falar, eu começo a pensar num monte de coisa, né? E pulando daqui
pro CR, como é que o CR chega na sua vida? Na Falou minha que não história. vai deixar a criança de fora. Não. Que ali no CR também Tem o CR Kids tem, também. né? A minha vontade, às vezes, é deixar a liderança do CR para pegar o CR Kids. Mas também tem o CR Teens, que é o CR de adolescentes também, que eu acho muito importante. Sim. Porque é aquela coisa, se você trabalha e ajuda a criança, você vai ajudar a evitar adultos com problemas maiores lá no futuro. Entendeu? Uma coisa que a gente fala muito também é o seguinte: eu sei como é ser criança, eu lembro, eu tento preservar isso o máximo possível, dá para ver pelo Seu lado criança, né? pela quinta série, né? Mas às vezes a gente não quer, mas a gente insiste em manter essa criança viva. Sei como é ser adolescente, sei como é ser jovem. Agora estou com 50 anos. Agora estou sabendo como é que é chegar no... Eu brinco que eu estou no alto da montanha-russa, agora está começando a cair. Só me resta esticar as mãos e descer gritando. Não tem mais o que fazer, né? Faz parte da evolução nossa, né? E em relação à criança e o adolescente, que todos nós sabemos como é. O que eu falo é o seguinte: eu sei como é ser criança, mas eu não sei como é ser criança hoje. Eu sei como é ser adolescente, eu não sei como é ser adolescente hoje. E a gente tem visto, para um pessoal mais velho, às vezes eles falam que às vezes pode ser frescura, novidade, mas a quantidade de problemas emocionais que a gente tem que eles têm enfrentado é enorme, porque eu não lembro na minha época da quantidade de gente com depressão, de criança com ansiedade, com transtorno. Você raramente viu uma criança obesa. Né? Então, era um outro modo de vida, tinha os seus problemas, mas hoje em dia os problemas deles são diferentes, entendeu? Sim. Então, isso também é uma das coisas que é tratada ali no CR. O que ele é, assim, para o pessoal que está nos assistindo entender como ele funciona? O que significa CR, CR, que a gente está falando CR, o cara está assistindo, não tem muita ideia, né, do que ele é. O CR é um programa, né, de recuperação, né? Ele é baseado em 8 dos 12 passos do AA e 8 princípios bíblicos, que são as bem-aventuranças. O CR trabalha com regras, exatamente para que seja um ministério, um local de confiança, né, onde você possa abrir o seu coração, ser respeitado. É um lugar onde a gente aprende a não criticar o outro. Isso foi muito importante para mim, né, deixar um pouquinho a religiosidade de lado e entender o verdadeiro evangelho de Cristo, que é olhar a pessoa como a pessoa é, aceitar a pessoa do jeito que a pessoa é e caminhar junto, né? Então, é um ambiente de transformação, de mudança. E a gente está em constante mudanças também, né? Em constante recuperação em nossas áreas. Porque nós temos a natureza humana, nossa natureza é pecaminosa. Então, a gente trabalha uma área, daqui a pouco a gente está tendo uma recaída em outra. Sim. Então, por isso que o CR, para mim, tem que ser um ministério de continuidade na vida das pessoas. É como se a gente tivesse que fazer uma constante revisão da gente, Uma constante né? revisão, porque ele é um ministério que ele trabalha o início, meio e fim. Trabalha você sair da negação e reconhecer que você precisa de ajuda. É o primeiro passo. Eu não fumo, não uso drogas, eu não roubo, mas você tem sempre uma área que você precisa tratar. Então, é reconhecer e sair da negação. Inclusive, a próxima lição de quarta-feira vai ser negação. Eu vou estar passando essa lição. Sair da negação, depois reconhecer que você não é Deus, que você é impotente, que a sua natureza é pecaminosa, que você precisa ter esperança e você precisa fazer uma entrega a Deus, que é o ser superior que a gente chama dentro do nosso CR, né? E aí depois vem o inventário, que você vai trabalhar as suas histórias de vida, aí vai lá atrás, nas histórias familiares, onde estamos nós, onde estão as dores, os enroscos, né, do passado. E aí você entra nessa fase de escrita do inventário, você reconhecer a sua história. E depois passa para a fase da libertação mesmo, né? E quando você passa para a fase da libertação, você vai aprender que você precisa ajudar o outro. Sim. Que isso também é importante. Aí vai uma troca. Você se ajuda e você ajuda o outro também. Eu vi, agora a gente às vezes tem acesso a tanta informação que em algum lugar eu vi alguém falando sobre isso que a senhora falou dessa troca. De que às vezes muitos problemas acabam potencializando dentro de nós porque a gente está com um olhar excessivamente voltado para nós mesmos. E quando na verdade a gente se dispõe a ajudar outra pessoa, você passa a olhar menos para você mesmo. Sim. E essa troca acaba sendo positiva para você sofrer menos, Na verdade, né? Manu, a gente acaba assim, tendo o nosso problema, a gente acaba assim, tendo tanto carinho pelo nosso problema, né? Que aí a gente fica ali paralisado com ele. E quando você
troca, quando você fala e quando você ouve, isso já dilui um pouco. Sim. Né? Todas as vezes que eu saio, às vezes é cansativo, você toda quarta-feira está ali, Sim. né, seguindo direitinho, às vezes é cansativo, às vezes você tem vontade de não ir, mas toda vez que eu volto do CR, eu volto mais aliviada. Porque Sim. depois do momento de partilha, aí assim, é excelente, é muito bom, por isso que assim, eu aconselho, eu indico o CR para todo mundo. E é bom que, no caso de famílias, ele vai envolver todas as faixas etárias. Os trabalhos Todo são feitos mundo isoladamente, precisa. homem, mulher, crianças, Adolescentes adolescentes. Não, e a senhora falou sobre essa questão ainda, já que todo mundo gosta aqui de criança, de lidar com criança, trabalhar com criança. Às vezes, eu lembro assim, quando eu era criança, que muitas vezes os meus pais tinham assuntos que eles não tratavam perto de mim para ter uma certa proteção, não é? Só que eu não sei, a senhora que lida bastante com isso, se hoje as pessoas elas estão expondo muito a criança a emoções com as quais ela não consegue lidar ainda. Então, às vezes, ou exigindo dela uma certa maturidade, ou achando que ela não vai entender, né? São dois extremos, né? E, de repente, isso pode trazer problemas que, de repente, lá no CR a gente consegue trabalhar melhor. Sim. Mas a senhora acredita que também... Acaba, de alguma forma, os pais sobrecarregando os filhos, né, com os problemas, com algumas cobranças, né? Na verdade, eu não posso ter o meu filho ou minha filha como meu amiguinho, minha amiguinha. Tem aquela amizade, né, que deve existir, o carinho que tem que existir, mas ela não é uma válvula não pode ser uma válvula de escape, né? Eu não posso desabafar com os meus filhos as minhas questões. Eu posso compartilhar o que é necessário compartilhar para que ela fique sabendo, não é, como é que está a situação da família, né, onde eu preciso melhorar, mas assim não ter a criança como uma pessoa, né, uma amizade para desabafar os seus problemas, que a criança não dá conta disso, Com não certeza. consegue. Ela tem que entender que ela é participante da família, mas não... E lá no CR, ela tem a oportunidade de dizer como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana. Aí, se isso acontece, quando ela está sobrecarregada, está se sentindo pesada, está sentindo dificuldade de lidar com a família, ela vai abrir o coração dela ali, de alguma forma. E esses temas que a senhora colocou, negação, eles são tratados também, né, com as crianças dessa... São os mesmos temas, com uma linguagem, sim, né, apropriada para eles, né? Para a criança, mas a mesma coisa. Perdão, né, a esperança, o doar, que é o dar, né? Sim. Então, todas as lições são a mesma coisa para a criança e para os adolescentes de uma forma, né, adequada da sua faixa etária. Não, ela está falando... Eu lembro que no ano passado eu fui a uma reunião e tinha uma criança lá que estava dando um testemunho sobre perdão. Aí ela falou que na semana anterior, no CR, foi falado sobre... sobre... que não é interessante? Você, desde criança, aprender a liberar o perdão? Com certeza. E é uma coisa... como a gente disse, eu não sei o que é ser criança hoje. Na minha época, toda criança tinha um monte de irmão. Hoje a maior parte é composta de filhos únicos e eles têm uma dificuldade. Quer dizer, é uma solidão, eu acho, que eu vejo isso nas minhas netas, né? O quanto elas gostam de estar juntas. Né? Agora, já tem uma que tem duas, né? A outra também vai ter um irmãozinho. Mas como elas gostam de estar junto e compartilhar. E eu estava essa semana brincando com elas de roda. Eu falei, olha, antigamente a gente brincava de roda. Hoje não existe mais isso, né? Por isso que a criança fica rodando sozinha, eles né? Vão brincar de roda Como é que é isso? Eu brincando, dando umas músicas de roda. Como é que é isso, vó? Eu falei, ciranda, cirandinha, nem pensar. Na hora do recreio, a gente ficava com aquelas rodas enormes, brincava. O pai Francisco entrou na roda e saía tocando violão. E a gente brincava, o celular não existia também, né? Hoje, em qualquer momento que você vai no shopping, em algum lugar, os pais logo dão o celular para a criança se acalmar. Fica quietinho. Não, é o que era televisão para mim, né? Televisão para mim era uma coisa. Então, um momento ali de compartilhar, de brincar, não, o celular para acalmar a criança para aquele momento. O problema do celular é que o mundo vem junto dentro do celular. E o celular mais a solidão, a gente se preocupa muito com a nossa filha por causa disso. Ela está entrando na pré-adolescência e ela interage com os amigos virtualmente. E eles sentem a necessidade de estarem juntos. Se não tiver... Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Minha mãe me expulsava de casa para ficar na rua. Sabe? Não vai sujar a casa. Vai na rua, subir muito em árvore. Então, hoje em dia, eles fazem isso. Eles continuam fazendo, só que no jogo. Vamos lá, a gente vai se encontrar na praça, no jogo. Agora vamos fazer um churrasco na casa de fulano, no jogo. Aí... Não, porque é mais fácil. Qualquer coisa, se você se aborrecer, você sai. Na nossa época, a gente era obrigado a lidar com o contraditório.
E aí, talvez, o perdão, a forma de perdoar seria um pouco diferente. Eu não sei como, a gente não tem como dimensionar isso. É porque hoje as pessoas, assim, se você faz alguma coisa ou fala alguma coisa que insatisfaz o outro, a pessoa simplesmente te cancela, te bloqueia. É uma hoje relação cancela. diferente. Antigamente ficava de mal. É, Ficava com o dedinho, né? Mas daqui a pouco já estava brincando de novo. Na rua, se encontrava, não tinha como, né? Então... E, por exemplo, assim, falando do CR propriamente, a gente falou da criança, mas você tem um adulto também, às vezes eu vejo ali o pessoal que participa, você tem o adulto que ele tem, tipo, uma carga, muita coisa para se arrepender, que eu me converto de adulto. E aí ele tem alguma coisa e falou de voltar atrás, de buscar aquela criança... Aí às vezes é difícil. Está lá dentro ainda, difícil. né? É por isso que a gente faz um retiro, a gente se retira com as pessoas, para a pessoa ter um tempo, aí vai trabalhando desde a sua fase de criança até a sua fase adulta, vai trabalhando aos poucos. E esse dia é um diferencial que acontece na vida da pessoa, porque às vezes a gente não consegue fazer isso no dia a dia. E no CR a gente faz uma vez, faz duas, quantas vezes forem necessárias. Eu já fiz várias vezes inventário, e cada vez que eu faço, eu descubro coisas diferentes. O inventário seria propriamente o quê, assim? É o inventário da sua vida mesmo, da Isso. sua história, desde a sua infância, o que você lembra, a sua adolescência, né? Tudo que Alegrias, tristezas, traumas, tudo que aconteceu, que você se lembra, você vai falando. Tem gente que fala assim, não lembro de nada. Quando vai fazer um retiro, que você tem aquele momento ali, você acaba lembrando. E esse resgate acaba fazendo você até entender certas coisas. E é libertador. Acaba trazendo coisas que estão sufocadas ali há muito tempo, né? Sim, é libertador. Tem um escritor português que é José Saramago, ele diz que ele tentou viver de uma forma que não envergonhasse a criança que ele foi. E quando ele partir, ele não vai sozinho, ele vai de mãos dadas com a criança que ele foi. Acho que todos nós, lá no dia que a gente for, a gente vai de mãos dadas com a criança que um dia nós fomos. E essa criança, às vezes, ela foi muito machucada lá atrás. E assim, é porque é uma fase curta, se você parar para pensar, né, em termos de a criança nasce, até uma certa idade ela é considerada criança, depois ela vai para adolescente, é uma fase curta, mas muito importante. E esses dias eu estava assistindo a mais aulas sobre desenvolvimento cognitivo, do feto e tudo mais, e dentro da barriga, ali você já começa a aprender. Sim. Então, assim, às vezes tem questões que você não entende, mas são coisas que você ouviu e sentiu quando você ainda estava lá na barriga da sua mãe, e você não tem a dimensão de que aquilo lá na frente também pode ter construído alguma coisa. Mãe do pai, né? Outro dia eu estava no chá de bebê e o pai estava acompanhando online, né? Só a esposa que estava presente. Ele falou, é porque eu não senti ainda, porque ela que é a mãe, o filho está dentro dela. Eu falei assim, pois não, você tem que sentir pai agora. É isso aí. Converse com o seu bebê, passe a mão na barriga, se sinta presente, porque você já é pai. E o seu filho precisa sentir isso. Né? Sim. Então, desde o ventre da mãe, ele precisa saber quem são as pessoas que estão em volta dele. É verdade, isso é muito importante. E assim, essa fase, embora curta, né, da infância, ela deixa marcas, como a senhora está falando, que agora na vida adulta a pessoa às vezes tem que tratar para justamente Cristo tirar aquilo que ficou de marcas ruins. Senão paralisa, né? Sim. Senão a pessoa fica paralisada na vida. Acho que, eu não sei, pode ser, tipo, esqueci a palavra. Que não é opinião minha, mas é só uma especulação, na verdade. Pensamentos. Que, por exemplo, essas marcas que você tem na infância, elas acabam sendo determinantes para as escolhas que você vai fazer depois. Elas estão ali dentro. Sim. E tal, né? E você não consegue... Muita gente falou em paralisar a vida. Não paralisar a vida, tipo... você tem dificuldade de relacionamento, você tem dificuldade de se adaptar aos ambientes, você não consegue um emprego direito, você não consegue estudar, você não consegue isso, não consegue aquilo, devido àquela criança que foi machucada. E a colocação que eu ia fazer, tipo, é uma das coisas que a gente faz com a nossa filha ali. Pô, às vezes eu falo, eu não estou criando uma criança, eu estou criando um adulto. Um ser humano, ele é né? agora. Sim, agora. Né? Eu sempre penso, pô, o que eu estou fazendo para quando ela tiver que... tipo, é quase um programa de treinamento. Eu estou treinando um adulto, eu fico brincando com ela que, tipo assim, eu não vou ter aposentadoria. Minha aposentadoria é você. Troquei suas fraldas, você vai trocar as minhas agora. Vida, né? Com certeza. Não é pra gente, E aí, né? quando chega no CR lá, você dá de cara com todas aquelas crianças que hoje estão adultas,
que por um motivo ou outro eles acabaram parando ali. Eles querem celebrar a recuperação. Se ele está buscando uma recuperação, tudo é a gente porque celebra. tem uma... Qualquer conquista, qualquer coisa que a gente consegue se libertar é um motivo de celebração. Por isso a gente, o CR adora festa, né? A gente está sempre festejando, sempre. Tem nada melhor, né? E na carioca também tem um jeitinho carioca, alegre de Isso, ser. Então, com o CR certeza. ali também a gente vive como uma família muito especial. É porque o cara tem que se sentir acolhido. Falou de Jesus ali, é justamente o que Jesus faz. Ele vai atrás daquele que está perdido. Exatamente. De quem vai buscar precisa. aquele que está perdido. Eu tenho um celebrante lá que ele escreveu um texto para mim essa semana, bem interessante. Ele falou, Jô, todo mundo tinha que vir para o CR, porque o CR foi a porta aberta para eu encontrar o Evangelho. Porque ele chegou lá falando assim, olha, eu não vou me converter, hein? Só uma coisa, eu quero ajuda, sim, que é muito bom estar aqui com vocês, só não esperem de mim que eu me converta. Hoje ele é convertido, é batizado, e quer falar para todo mundo o quanto é bom estar com Jesus, o quanto é bom deixar Deus fazer parte da sua vida e da sua história. Então, é o Evangelho de Jesus que a gente precisa transmitir, viver e transmitir para o outro. Pois é, cada um dá o que tem. Cada um E dá o que ele tem é Cristo, então não tem nada melhor do que compartilhar aquele que mudou a sua vida, aquele que transformou toda uma história que tinha tudo para dar errado e acabou não dando. E eu vou aproveitar e vou até divulgar, né, já que a gente está falando Claro. celebrando. Dia 26 nós vamos ter o seminário lá na Igreja Carioca. 26 de abril. 26 de abril. De abril, Dia né? 26 de A abril. beleza da caminhada, né? Exatamente onde a gente faz uma reciclagem, né? Os líderes aprendem um pouquinho mais. Tem palestras também com temas bem interessantes que vai falar sobre a beleza da caminhada, os picos e vales, altos e baixos na vida da pessoa que está em recuperação, a escrita, quanto é importante, gente, o tema dessa palestra, o conteúdo é muito importante sobre a escrita, o quanto é importante você escrever a sua história, os seus pensamentos, o seu diário, né? Às vezes a gente não valoriza isso, mas o quanto é bom a gente estar sempre revendo os nossos comportamentos, o nosso dia a dia, né, para a gente ser pessoas melhores. Porque não é fácil. Nesse mundo onde nós vivemos, Com certeza. nós recebemos muitas influências negativas, são muitos problemas, é tanta coisa que acontece que se a gente não estivesse avaliando sempre, a gente não vai conseguir vencer essas dificuldades e ser pessoas melhores e mais leves, né? Mas tem muita gente que escreve ali, que chega e escreve o quê? A sua história, os seus pensamentos, Não, seus eu já estou desejos, falando da suas escrita vontades. diária mesmo, né? Como se fosse um diário. Como se Cristiana fosse um diz diário. mesmo. A gente trabalha isso, o inventário Isso. diário, o inventário de 3 em 3 meses, o inventário de ano em ano também. O inventário contínuo é aquele que você está sempre, assim, o meu comportamento, eu estou no trânsito. Aí, Controlar os puxa impulsos, vida, né? por que eu fiz isso? Tinha realmente necessidade de fazer isso? E aí É uma jornada de a quase gente uma volta jornada um de pouquinho. autoconhecimento. Assim. Exatamente, volta um pouquinho para a gente analisar o nosso comportamento. Eu falei dessa forma com meu esposo, com minha esposa, com meu filho. Será que eu não deveria pedir desculpas, não deveria pedir perdão antes de dormir, né? Antes que o dia acabe? Então, isso também a gente faz, esse inventário, para a gente estar sempre se avaliando. E como é importante, né, a nossa igreja ter essa visão da importância de se tratar isso, de se tratar esse lado emocional, porque isso traz você tira um fardo, né? E a Bíblia Leveza. fala, Jesus diz, né? Meu Vinde fardo. a mim todos aqueles que estão Estão cansados, cansados, sobrecarregados. Então, Meu jugo é suave e meu fardo é leve. graças a Deus. É um ministério de apoio pastoral. Se todas as igrejas tivessem um ministério desse, ajudaria bastante na questão do ministério no geral. Porque, às vezes, a pessoa precisa de um apoio. Muitas vezes a igreja trabalha a questão do discipulado e tudo mais, mas esse é um aspecto também importante. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde a gente percebe que muitos não sabem lidar com as emoções, Exatamente. né, pastora? Pra você ter uma ideia, já estou rapidinho aqui. Pode falar à Domingo eu vontade. estava distribuindo um folhetinho lá sobre o CR e uma irmã apareceu e eu falei, por que você não vem para o CR? Ela começou a chorar. Eu a abracei e ela falou assim, pois é, porque às vezes no dia a dia na igreja a gente entra, a gente canta, a gente louva, mas a gente está com aquele peso por dentro, a gente não compartilha, a gente não tem oportunidade para isso. A gente tem o conhecimento bíblico, que é super importante Sim. para a nossa maturidade, mas o que está dentro de você, suas mágoas, aquele peso que você carrega, você precisa de um espaço para isso. Sim. Não é terapia, mas é terapêutico. Exatamente. Entendeu? Então, as pessoas precisam... Então, ela chorou, eu a abracei e falei assim, olha, eu te espero para a gente compartilhar juntas. E a senhora falando, eu lembrei de quando da mulher do fluxo de sangue, né? Que Jesus,
ele quando cura, ele cura por completo, né? E assim, a forma como ele trata a gente cura também as nossas emoções, né? Nos encontros dele, eu lembrei também agora de quando ele desceu do monte, logo depois de proferir ali o Sermão do Monte e tal, as pessoas ouviram maravilhadas aquilo tudo que ele falou, e ele dá de cara com um leproso, né? E a gente sabe como o leproso era visto naquela sociedade, né? E quando ele vê aquele homem, né? Todo mundo já dá, ele toca, ele fala, se quiseres eu posso ser limpo, eu quero. E Jesus colocou a mão nele, tocou nele. Então, assim, foi uma cura física, uma cura emocional, porque imagina, até tem um livro do Max Lucado que ele fala simplesmente como Jesus, que ele cita muito isso. Essa passagem específica, ele fala que aquele homem foi curado de várias formas, porque quando você tinha lepra, você era retirado da sua família, você era retirado da sociedade, você era isolado. Então, ali Jesus faz uma restauração completa na vida dele. Então, a nossa igreja também tem essa... É importante ter. É importante. Parabéns. É importante ter essa percepção, esse contato, porque muitas vezes as pessoas não gostam de problemas. Exatamente. Você chega perto de alguém e fala, está tudo bem? Está tudo bem. Se a pessoa, mais ou menos, aí você já... Ai, meu Deus. Já parte dos meus problemas, vou ter que ouvir o problema do outro. Não é assim? Exatamente. É verdade, gente. É você verdade. pergunta tudo bem, mais como uma convenção tá tudo bem, social. Mas você querendo que saiba que está tudo bem para não te dar trabalho também, porque você não tem mais paciência, você está carregando os seus problemas. Então, por isso que esse espaço para você abrir o seu coração é para todos. Sim. Né? Então, a gente vê de igual para igual. É a face mais igreja da igreja. É verdade. Não é que a gente falou do problema e tal. Aí a gente pergunta, tudo bem? A pessoa não. Aí, pô... não sabe o que fazer. Não fala com o pastor ali. Pastor, vem cá, porque tem alguém com problema. Não, mas a gente faz campanha de tudo. Mas, tipo assim, repartir não reparte, amar a gente não ama, perdoar a gente não perdoa, que é o básico a gente não faz. A gente quer fazer outras coisas. É viver igreja, é ser igreja. Ser com igreja certeza. É viver esse verdadeiro evangelho de Cristo, que é o dessa compaixão. Isso. De caminhar mais uma milha com a pessoa. Eu de carregar a cruz, né? Não, e o mundo hoje, se você parar para pensar, ele faz você olhar cada vez mais para você, somente para você. Sim. Primeiro agora, né, eu andando mais de ônibus, você nota, ninguém olha mais um pro outro, ninguém conversa mais um com o outro. As pessoas estão com fone de ouvido, fone de ouvido. Então você está cada vez mais voltado para o seu mundo, correndo atrás da sua vida, buscando os seus objetivos. Ou assustado com a violência. Ainda tem isso, mas pensando na sua segurança, porque... Nossa, isso, então quer dizer, a pessoa está sempre involuntariamente olhando para si mesma o tempo todo. Então, assim, às vezes você ajudar o outro, até numa coisa simples, eu digo até de coisas que a gente fazia antigamente, de conversar no ônibus. Eu gosto de falar, né? Então, assim, às vezes, teve um dia que eu estava no ônibus e uma senhora começou a querer discutir com a outra, até contei pro Fabiano. Daqui a pouco eu comecei a conversar com a Júlia, todo mundo foi brincando no ônibus, porque a gente tem que ser pacificador também, né? Porque tá todo mundo naquela ânsia de chegar logo, de chegar rápido. Então, você acaba esquecendo que ali é um ambiente que você pode também, de alguma forma, demonstrar o amor e a alegria de Deus. Nós fizemos um trabalho... Dá tempo ainda? Dá. Nós fizemos um trabalho eu faço um plantão na clínica de hemodiálise. Isso, a senhora falou isso aí. Nefoclin. Estou fazendo isso no lugar da minha filha, que ela está de licença maternidade, né? Como ela é psicóloga lá. E aí, assim que eu cheguei na clínica, meu coração doeu. Pude ver que é um tema que quase não se fala, da questão renal. Não se fala muito, faz campanha para câncer, para AIDS, para Covid, não sei o quê. Mas não se fala quase de doença renal. E doença renal é uma doença muito séria, muito séria. Geralmente, quando você vê que os rins começaram a falhar, você já é um indício grave. Então, né? São poucos que conseguem um transplante, né? Então, eu cheguei, meu coração logo se sentiu compaixão. Aí a minha filha até falou, mãe, cuidado, porque ali nosso ambiente é para ser psicólogo, temos que cuidar para ser... Mas aonde eu estiver, se eu não puder falar de Jesus, se eu não puder mostrar... Eu não vou falar de igreja, eu não vou falar de religião, mas se eu não puder demonstrar o amor de Deus, eu não estou ali, eu não fico. E ali a gente fez o trabalho, o Josimar foi lá, os adolescentes cantaram. Eles não param de falar sobre isso. E aí essa compaixão da gente ter daquelas pessoas que ficam ali 3 vezes por semana, 4 horas fazendo hemodiálise. E aí o outro olhar que eu tive para os familiares, cuidando de quem cuida.
E aí a gente passou a ter encontro com esses familiares, para um bate-papo, uma roda de conversa, onde eles choram, que a vida deles mudaram também, como é difícil para eles também estar lidando com aquela situação. Com certeza. Então, assim, esse amor, onde a gente estiver, sabe? Se a gente não puder demonstrar esse amor de Cristo, está errado, está errado. Com certeza. Em todo lugar que você está, independente da sua profissão, onde você estiver, o amor de Deus tem que ser revelado através de você. Você tem que ser esse sal da terra e luz do mundo, onde você estiver. Entendeu? Mostrar um pouquinho mais de compaixão do amor de Deus. Uhum. Você foi falando e tal, me veio uma imagem na cabeça de um... Eu sempre passo perto, que é tipo um asilo. E a gente vê assim, pegando tudo que a gente estava falando, né? De solidão, do individualismo que você tem hoje em dia, da falta dessa alegria de Jesus. Tu vê ali aquele pessoal que viveu tanto, ficou ali, e agora está lá, sentado na cadeira, um com o outro. Né? Falta chegar lá e... E a Carioca, nós tivemos um Ministério de Terceira Idade muito ativo nisso. Não sei se vocês viram fotos antigas, se vocês virem. Tinha um ministério que fazia visita. Alugava 2, 3 ônibus para ir nesses asilos. Olha, que legal. Aí fazia teatro, aí a gente cantava, levava lanche. Era uma alegria. Era alegria carioca, alguma coisa assim nesse sentido também. Levar um pouco de alegria, de solidariedade, né? A essas pessoas que precisam. Que arrumar uns palhaços, assim, para botar Tinha, lá. e pior que tinha mesmo. Tinha palhaço. Ele Chegou vestido outra. de palhaço. Mas não, sobra para mim Mas sempre. tinha. A Carioca sempre teve esse jeitinho de ser, né? E era muito bom. Foi um ministério que valeu muito a pena. Hoje que está retornando, mas eu preciso de apoio. Tá vendo? Você que está assistindo aí. Exatamente, por favor, viu? Venha conosco. Vem com a gente. Que nem a gente fez no CR. Vem pro CR e você também. Não, mas é importante, porque se a gente olhar, o trabalho, ele tem, assim, tantas variedades, as pessoas conseguem se encaixar, não é? Os ministérios, eles são variados. A nossa igreja é uma igreja muito viva e muito rica de oportunidades. Sim. A gente vinha conversando antes de começar aqui, não é? De como a nossa filha ali despontou em coisas de ministérios que acho que nem ela teve possibilidades para isso. Exatamente, né? de se desenvolver mesmo na parte musical, na parte teatral, né? na parte até mesmo de pregação, já pregou também no culto infantil. Então, assim, a criança, o adolescente, ele vai se descobrindo, e quanto mais lembranças boas, né? Voltando ao assunto da criança que a gente já vinha falando, né? Quanto mais lembranças boas, quanto mais ele tem esse depósito cheio, né? Para onde olhar. Na frente ele não vai abandonar. Exatamente. E ainda que por algum momento da vida haja um desvio, ele sabe que a melhor opção é voltar. É voltar. Né? Então, assim, o que nós, como igreja, né, cabe a nós buscar nisso em Deus, inspiração, do que a gente pode fazer para promover aqui bons momentos na casa de Deus. Eu acho que a gente que trabalha com isso tem que sempre pedir a Deus essa inspiração, né? Vai ficar marcado. Com certeza. Eu lembro da Luanda, quando chegou... Luanda, filha do pastor Ricardo. Pastor Ricardo, quando ela chegou lá na igreja, pequenininha, novinha. Ela chegou, a gente estava num culto de oração, lá no Espaço Carioca, e ela chegou novinha, e aí ela chegou com o pai, e ela falou, pedindo oração, logo pediu oração, quero pedir oração pela minha avó. E aí, em alguns cultos, eu pedia para ela orar, eu achava lindo ela fazer aquilo. Ela orava e eu fiquei assim, apaixonada pela Luanda. E a Luanda foi ali sendo treinada, né? E hoje ela é uma líder. É verdade. Né? Teve possibilidade de crescer e hoje está liderando já. É porque tem que investir nas crianças. E não desprezar, não é? Ai daquele que desprezar, né? Então, assim, está ali, está crescendo num ambiente que vai trazer, assim, algo de espiritual, lembranças boas, vai fazer com que eles se desenvolvam ministerialmente e tragam outros da idade deles também, não é? E a criança atrai criança, né? Também. Sim. A Clarice nisso aí. O batismo da Clarice foi um negócio que... Não, é curioso porque, assim, a criança não tem a vergonha, que a gente, que é adulto, acaba ficando, ai, como é que eu vou fazer para chamar? O que ele vai pensar de mim se eu chamar, ele não vai gostar e tal. A criança, vamos cheio lá na de minha dedo. igreja, Festa, a tia tem um lanche muito gostoso. Vai pelo lanche, vai pela brincadeira no final do culto. Não, e até quando lança aqueles desafios, né? Quem trouxer um amiguinho ganha uma lembrança. Vamos lá, que se você for comigo, eu vou ganhar uma lembrancinha. Os meus filhos, enquanto criança, eles se amavam, falavam de igreja, era com eles mesmo, né? Tinha os módulos, né? Onde reuniam famílias da mesma faixa etária. Era uma festa, era o dia de alegria para eles, era o dia de encontro e o dia de domingo. Que bênção, né? Mas é isso. Agora, para a gente encerrar,
que a senhora deixa para quem está nos assistindo, assim? Convida para o CR, convida para Carioca. E depois eu quero fazer uma pergunta também. Então faça a pergunta antes Então da gente faço encerrar. antes? Então, claro. Ela vai encerrar e fazer pergunta. Não, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. Eu vinha pensando, né? A senhora já tem uma trajetória com Cristo já desde os seus 6 anos de idade. Eu creio que, assim, a maior alegria seja a senhora ter sua família, não é? Toda solidificada ali, tem seus netos. Existe alguma coisa que Deus tenha colocado no seu coração que a senhora ainda tem o desejo de realizar? Porque a senhora é uma pessoa muito ativa. Já fez tanta coisa, já participou de tanta coisa, já viu tanta coisa, já pôde iniciar muitos projetos, muitos ministérios, mas que sempre dá, os sonhos tem nunca morrem. Tem espaço para mais, né? ainda, né? Mas Deus sempre coloca aquilo. Isso é uma coisa que eu desejo que Deus ainda me dê. Ainda tem algo que a senhora sinta assim, que a senhora sente, poxa, eu queria que Deus me desse isso? Manu, sempre tem. Eu acho que assim, a minha carreira não acabou ainda, né? Até uma vez eu botei esse versículo, o pastor falou assim, sua carreira não acabou ainda não. É isso aí. Não, mas não acabou mesmo. Não mesmo. Né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso eu vou falar lá no finalzinho. Eu quero viver somente para o ministério, integralmente. Eu quero que um dia chegue, né, que eu não precise trabalhar mais financeiramente para ganhar dinheiro. Sua mente esteja só ali. Só para viver somente para o ministério. Porque minha cabeça, ela fica a mil, sabe? Eu fico tenho 1000 ideias, eu quero fazer 1000 coisas, mas às vezes eu sou limitada, né? Porque eu tenho outras coisas que eu preciso fazer também. Sim. Hoje eu estou com 62 anos, vou fazer 62. Calma, Ju. 21 de fevereiro. 40 anos de casado, né? Vai fazer 40? Engraçado que eu lembrei com a Marisete que nós ganhamos a Bíblia Branca na mesma época. Ai, eu e ela, a gente estudava juntas no IBE. Mas os pastor Washington ali, 40 anos já é birra, 40 né? anos já é birra, é persistência, não, que dá certo, e a gente vem ali. Não, e o que é bom, que a Marisete falou, é o ter com quem celebrar. Hoje eu celebro a minha vida com meu marido, eu celebro as minhas netas, o meu netinho, o Gui, que vai chegar. Quem dividir o sonho e com quem isso, não tem preço isso, gente. Você perseverar, você vencer os dias bons e os dias maus, para você chegar a esse ponto assim, a gente celebra junto, a gente sai junto. Eu amo reunir minha família. Sempre tem um jeitinho de vamos lá para casa, vamos para casa do outro. Então isso é muito bom. Mas o que eu quero ainda é terminar os meus dias só no ministério, só vivendo no ministério. De domingo a domingo. Amém. Isso vai chegar, tenho certeza. Vai, com certeza. Em breve. Não sei aonde, em que lugar, mas vai chegar. E às vezes Deus surpreende a gente, né? Às vezes, no mesmo dia, um monte de coisa acontece. Eu lembrei de José, né? Que dormiu, o pessoal sempre fala, dormiu na prisão. Aliás, acordou na prisão e foi dormir no palácio. Né? Então, assim, acordou como escravo e dormiu como governador. Isso, então, né? Deus faz coisas fantásticas, né? E coisas que a gente nunca imaginar, às vezes, no mesmo dia. Então, muita coisa ainda vai acontecer, eu tenho certeza. Só isso que eu queria falar. Oi? Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi para variar, né? Não, mas faz parte. É birra. 20 anos, caminhando com a birra. 40 anos, a gente está meia birra já aqui. Vencendo com a birra. Vocês chegam lá. É isso mesmo. Não, é tipo deixar algo para quem está nos assistindo, para alguma mensagem, um convite, um conselho, uma demonstração, puxão de orelha. Olha, eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que vale muito a pena servir a Jesus. Muito, mas muito mesmo. Eu já falei e sempre repito, eu nunca me arrependo. Com 6 anos eu me batizei, conheci o Evangelho, conheci a Jesus, me batizei e não me arrependo. Então, procure assim, fazer o seu melhor dentro da sua família, ser parceiro do seu esposo, da sua esposa, quem estiver namorando, invista nisso, ore pelo seu relacionamento, peça a Deus que você possa construir uma família onde o Senhor possa fazer parte, convide o Senhor para fazer parte da sua família. Isso negócio com Deus é negócio fechado, já dizia uma amiga minha. E o convite que eu faço, venha conhecer a Igreja Carioca. Temos vários ministérios desde as crianças, ministério com surdos, nós temos ministério para mulheres, para homens, tem um lugar para todo mundo. E tem o Celebrando a Recuperação, né? Que é o ministério hoje do meu coração, e que se você vier, você vai ser acolhido do jeitinho que você é, sem ser julgado, sem ser criticado. A gente recebe você e deixa Deus fazer a obra na sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Rua Getúlio, número 18. Venha nos conhecer. Para de bobagem, vem logo. Tá vem bom? correndo.
E curta, compartilhe, ative as notificações, espalhe essa mensagem para quem quiser ouvir e para quem não quiser também. Então, principalmente para quem não quiser. Para quem não quiser. Porque é esse aí que um dia quer. nenhum de nós quis. Mas Exatamente. Quando Jesus vem, tudo fica diferente. Tá? Que Deus abençoe sua vida. Siga firme e nós te esperamos lá.